para que tenhamos o pleno conhecimento da palavra de Deus, conhecimento da verdade. Porque muitos se induzem uma coisa, a outra, falam isso, falam aquilo, mas na verdade não falam de acordo com as Escrituras, mas cada um fala de acordo com a própria doutrina que recebeu. As opiniões, irmão, quando nasce uma criança, ela não tem opinião, irmão. Ela vai até a certa idade sem formar um caráter, sem formar uma opinião. Toda opinião que ela vem formado é influenciado pelos pais e pelas suas famílias, porque a primeira formação intelectual e moral vem da nossa própria casa. E muitas vezes porque os nossos pais pertencem a tal, a essa ou aquela religião, então somos induzidos também a praticar aquela religião por uma questão de cultura, por uma questão de tradição de família, não porque somos convertidos, não porque que aceitamos Cristo por entendimento ou por verdade, mas porque somos convencidos da tradição da nossa família. Mas para sabermos e nos libertarmos da tradição, só temos um caminho a seguir, irmão. É pegar os evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque já dizem que Ele é a bússola do navegante e a guia e o mapa do viajante, irmão. Só temos que navegar pelo evangelho e temos que viajar, irmão, pelo guia né, pela bússola, né, aqueles que viajam em torno da vida. A vida é uma viagem que tem um começo e tem um fim. Então, esta vida, quando na formação do nosso caráter, somos induzidos, irmão, pela tradição, e não pela guia, não pela bolsa, não pelo mapa, mas vamos sendo guiados de tradição em tradição, e essas tradições nós vamos passando para os nossos filhos, para as nossas filhas, para os nossos netos, para os nossos genros e para as nossas noras, né? Então, fica difícil, às vezes, entender que a palavra do Senhor é verdadeira, até por uma questão de tradição, de hábitos, de costume. Então, cada família vai para a igreja carregando um determinado costume da sua casa, carregando determinados hábitos, uns bons e outros maus. Então, na igreja que vai se formar o verdadeiro caráter do cristão, através das Escrituras Sagradas, porque ela que é a bússola que vai guiar nós nos mares bravios e o mapa que nos guiará pelas estradas planas, pelos planos caminhos desta vida, irmão. Se não temos um mapa para nos guiar, caímos do buraco aqui, caímos do buraco ali, subimos uma hora a montanha, outra hora baixada abaixo, porque não temos o mapa. E quando não temos o mapa, não temos como procurar o melhor caminho, né? Quando vamos navegar no mar grande, não temos uma bolsa, então estamos sujeitos a pegar banco de areia e bater nas pedras, ser arremessado contra as pedras, porque não temos uma bússola para nos avisar. E a bússola da vida humana para navegar é os evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a bússola que vai nos levar. O mapa que nos guiará pela estrada da vida. É toda a Bíblia, irmão, começando de Gênesis, Apocalipse. Esses vão nos guiar por toda a estrada da vida, por caminhos retos e não por estradas tortuosas, irmão. As tradições não nos guiam. As tradições são a herança que recebemos dos nossos pais e da nossa família. Por isso que precisamos estar sempre firmes na presença do Senhor, para que o Senhor nos abençoe e nos guie em tudo. Vamos ver, irmão, que o apóstolo Paulo
nos ensina, aqui nesse que ensinou para o povo de Éfeso, irmão. Porque o povo de Éfeso, por certo, estavam andando sem limite, sem santidade, irmão. E isto não estavam sendo guiados pela palavra do Senhor, né, irmão? Então as coisas, eles achavam que um irmão era sacerdote por causa da tradição, porque era da família, era obrigado a ser. Outros eram pastor, porque o pai era, o avô era, o bisavô era, e assim caminhavam pelas tradições, né, irmão? Aqui no versículo 9 diz uma coisa então assim: ora, que quer dizer subiu, senão quem também havia descido até as regiões inferiores da terra. Bendito seja o Senhor. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todo o céu para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres. Muitas vezes há um engano, porque acha que se chega a pastor, chega a profeta, porque foi na escola, porque fez teologia, porque fez isso, fez aquilo. E, no entanto, o que a Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo, o evangelista, o Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina que é dom de Deus, irmão. O nosso conhecimento é muito bom, irmão. Mas o que faz operar em nós é o dom de Deus, irmão. Sem o dom de Deus, o nosso conhecimento não para nada. A palavra de sabedoria, sem a palavra do poder, nada opera, irmão. Fica só na carne, fica só no intelecto do homem, mas não há operação, não há conversão, irmão. Por isso que o dom é do Espírito Santo. O dom é distribuído aos homens por Jesus Cristo, meus irmãos. No passado, era ministério profético. Os homens recebiam de Deus a unção do sacerdócio, do ministério, para servir o povo de Deus na terra. Mas aqui Jesus Cristo, na graça, é recebido o dom gratuito de Deus, irmão. É assim que nós caminhamos pela graça do Senhor Jesus. Amados irmãos, leia as cartas aos Efésios, irmão, o capítulo 4, porque o título da mensagem é A Unidade da Fé. Rogo vós, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa a vocação a que foste chamados. Nós temos pastores que só a misericórdia de Deus, temos sacerdote que só pela misericórdia de Deus, e também temos muitos irmãos que se encheram, que se estupefaram, que andam de vento de redor, de vento de doutrina. Hoje, irmão, estamos chegando a uma situação onde as pessoas dizem que não precisam mais de igreja, não depende mais de padre, não depende mais de pastor, não depende mais de profeta. Cada um diz que pode falar com Deus, receber diretamente de Deus, e não é assim. Nega Jesus Cristo, porque senão, para que Jesus Cristo, quando subiu ao céu, teria dado dons aos homens, né, irmão? Então, ficamos firmes, aprendemos, irmão, vamos meditar na palavra do Senhor, para não andarmos levados de vento de doutrina. Cada pregador tem as tradições que traz das suas próprias famílias, né? Eles não pregam o Evangelho de Cristo, mas pregam as tradições das suas famílias, pregam os usos e costumes das suas famílias. Aquela família que tem mais liberdade, que vem de uma tradição de mais de libertinagem, os seus pregadores pregam a libertinagem. Aquelas famílias que são religiosos fanáticos,
cântico que traz essa tradição, os pregadores são verdadeiros capitães do mato, irmão. Verdadeiros senhores de escravos, que traz o povo escravizado. Por isso, irmão, nos libertamos pela palavra de Deus e do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, em tudo e por tudo, Deus seja sempre louvado.